Ondara era uma cidade magnífica. Seus moradores se orgulhavam das vastas paisagens que rodeavam suas casas. Colinas verdes que se estendiam por quilômetros e um lago cristalino que brilhava ao sol como se fosse feito de prata líquida. A cidade prosperava, com seus mercados sempre cheios de risos e conversas alegres, e cada dia trazia consigo a promessa de abundância e paz. Porém, uma ameaça silenciosa começava a rondar Ondara. O lago, que sempre foi uma fonte de vida, começou a dar sinais de inquietação. O nível da água subia lentamente, quase imperceptível. No início, ninguém levou a sério. É apenas uma estação de chuvas mais forte, comentavam nas tavernas e praças. Mas as semanas passaram e as chuvas não cessaram. Pelo contrário, aumentaram. O lago começou a transbordar. Primeiro, pequenos riachos formaram-se nas ruas mais baixas, alagando algumas casas. Depois, as águas subiram de tal forma que as ruas centrais foram engolidas. O drama tomou conta da cidade. Famílias inteiras abandonaram suas casas, levando o que podiam carregar. O que antes era uma cidade vibrante se transformava em um lugar tomado pelo medo e desespero. Para Elias, aquele era o pior pesadelo que poderia viver. Ele havia nascido em Ondara e cada canto daquela cidade carregava memórias de sua infância. Cada esquina trazia lembranças. Das brincadeiras com os amigos, das festividades anuais e dos momentos em que sua família se reunia para celebrar a vida. Agora, tudo estava sendo destruído pelas águas implacáveis. Ele olhava com tristeza para o horizonte. Não pode acabar assim, pensava. Mas os dias se tornavam mais sombrios e as águas mais ameaçadoras. Logo, Ondara, a cidade que uma vez se erguia com orgulho às margens do lago, estava quase completamente submersa. As poucas casas que ainda resistiam eram ilhas isoladas em meio à vastidão de águas que invadiam tudo. Elias viu amigos e vizinhos partirem em busca de novos lugares. Ele os compreendia. Quem iria querer ficar em uma cidade condenada pelas águas? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o impedia de seguir o mesmo caminho. Ondara era sua casa. Ele não podia simplesmente abandonar tudo que construiu. Deve haver uma maneira de salvar nossa cidade. Ele murmurava para si mesmo, mesmo que não soubesse exatamente como. Naquela noite, Elias subiu até a colina mais alta, o único lugar que ainda estava acima da água. De lá, observou o que restava de Ondara. Casas destruídas, ruas alagadas e o silêncio aterrorizante de uma cidade que parecia morta. Ele se sentiu pequeno diante daquela vastidão de água, como se estivesse prestes a ser engolido por uma força maior que ele. O desespero crescia em seu peito, e por um momento ele pensou que talvez fosse o fim. Talvez não houvesse nada que pudesse ser feito. Mas então, algo mudou. Em meio à escuridão, Elias viu algo que lhe trouxe uma pequena centelha de esperança. Ali, em uma das casas submersas, uma pequena luz piscava. Era uma lamparina que ainda resistia, flutuando na superfície. Ele observou aquela pequena chama com fascínio. Mesmo em meio à destruição, algo ainda queimava. Se uma simples lamparina pode sobreviver a tudo isso, pensou Elias, então nós também podemos. Na manhã seguinte, Elias reuniu o pequeno grupo de moradores que ainda resistia. Eram poucos, mas tinham algo em comum: o desejo de salvar Ondara. Ele olhou para cada um deles e disse com convicção: estamos cercados pelas águas, é verdade. Mas e se isso não for o fim? E se, em vez de fugir, pudermos transformar essa situação em algo novo? Podemos criar uma nova Ondara sobre as águas. O grupo, embora cético, foi tomado por um fio de esperança. Eles decidiram tentar. Usando madeira das casas destruídas e barcos que ainda restavam, começaram a construir plataformas flutuantes. As primeiras eram pequenas e instáveis, mas com o tempo tornaram-se mais seguras e maiores.
Elias liderou o grupo com determinação. Ele não era um engenheiro ou arquiteto, mas sua fé na reconstrução e sua visão de uma nova Ondara motivavam todos ao redor. As dificuldades eram muitas. Durante as primeiras semanas, várias plataformas afundaram e a comida tornou-se escassa. Alguns quase desistiram. As águas pareciam implacáveis, como se a própria natureza estivesse testando sua coragem. Mas Elias não recuou. Cada desafio é uma chance de nos tornarmos mais fortes, ele dizia, tentando manter o ânimo do grupo. E aos poucos, a cidade começou a tomar uma nova forma. Casas flutuantes surgiram sobre as águas, conectadas por passarelas de madeira. Os antigos moradores que haviam partido ouviram sobre o que Elias e o pequeno grupo estavam partindo, começaram a voltar, intrigados e inspirados pela determinação de salvar Ondara. Eles se uniram, trazendo novas ideias e recursos. Em pouco tempo, o que antes era uma cidade submersa e perdida, renascia como uma cidade sobre as águas. Elias, que um dia havia sentido o peso da derrota e da perda, agora caminhava pelas passarelas com o peito cheio de orgulho. Ondara estava diferente, mas estava viva. Ele olhava para o lago, que um dia ameaçou engolir tudo e agora fazia parte da nova identidade da cidade. As águas, que antes eram um símbolo de destruição, tornaram-se o fundamento de uma nova vida. A grande lição que Elias e todos os habitantes de Ondara aprenderam foi clara. Quando a vida nos submerge com desafios, podemos afundar ou aprender a flutuar. Ondara, a cidade submersa, não apenas sobreviveu, mas floresceu de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que parecia o fim tornou-se um novo começo, e as águas que ameaçaram destruir acabaram por ensinar a maior lição de todas. As adversidades não nos definem, mas nos oferecem a chance de renascer mais fortes. Ondara tornou-se um símbolo de superação, e seu povo, liderado por Elias, mostrou ao mundo que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança e a determinação podem transformar até os maiores desafios em grandes oportunidades.